Exposição Bíblica com Cristóvão Dimas. Terceira razão que nós podemos destacar no texto para louvarmos a Deus é porque fomos selados. E agora, já foi o Pai, Deus nos escolhe. Essa é a nossa primeira razão para louvar a Deus. Segundo, o Filho, Jesus Cristo, executa a vontade de Deus em todas as coisas. Tudo ele cumpriu. Posso louvar a Deus por Cristo. E o Espírito Santo, ele selou-nos em Cristo Jesus. Selou-nos na família de Deus. Estamos carimbados. O nosso selo é o Espírito Santo sobre nós. Vamos ler o texto a partir do versículo 13. Por favor, meus amados. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo, na promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa é a terceira razão pela qual devemos louvar a Deus. Podemos louvar a Deus. Temos a obrigação de louvar a Deus. Independente das circunstâncias, independente do ambiente, o espaço geográfico em que estamos, necessitamos louvar a Deus por todas essas coisas. Todas essas coisas são motivos muito mais que suficientes para louvar a Deus. Perceba aqui que Paulo, entre os versículos 12 e 13, não tem separação, é uma coisa só. E Paulo fala que primeiro os judeus estavam aguardando o Cristo. Ele fala, e também vocês, depois que ouviram, porque a mensagem foi anunciada, teve que sair do meio dos judeus para ser anunciada a alguém. E aqui Paulo ele está falando aos irmãos que ele ajudou a crescer na fé. Ajudou a conhecer Jesus e viver com ele. A intimidade que ele tinha com essa igreja era de pai e filho, porque ele gerou, ele foi a pessoa mais importante ali na Ásia Menor para a evangelização daquele povo. Ou seja, Paulo não foi odiado pelo mundo em vão. Ele cumpriu seu papel de evangelista em anunciar Jesus de forma eficaz. E agora ele revela aos gentios, ou seja, aos não-judeus, que eles também receberam a mesma coisa que os judeus. Vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Entenda que ele não está dizendo que os judeus já estavam salvos, não todo mundo foi salvo ao mesmo tempo em Cristo Jesus. A única diferença aqui foi o momento em que a mensagem foi anunciada aos ouvidos. Mas desde a fundação, antes que tudo houvesse, Deus já havia escolhido cada um de nós. Na pessoa de Cristo Jesus, mais uma vez, não foi por mérito nosso. Só pertencemos a Ele, só estamos possuindo essa bênção, ou só somos propriedade de Deus por causa de Jesus. Os judeus só são por causa de Jesus. Eu e você só por causa de Jesus. É a razão pela qual louvamos a Deus. E nós temos o selo do Santo Espírito sobre nós. Paulo escreveu aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E nós pertencemos a esse grupo. O Santo Espírito que é o penhor, é a garantia. Jesus ele realizou a vontade do Pai. Nós estamos em Cristo Jesus por meio da fé, crendo, e o Espírito Santo ele é a garantia. Jesus ele tomou-nos das mãos das trevas, nós estávamos em trevas, éramos inimigos de Deus, isso é fato, e Jesus ele nos resgata desse mundo tenebroso, ele nos livra da condenação, mas ele sobe ao Pai. E ele tem aqui deixar garantias para quem? Para mim e você. Ele não está se justificando para o diabo. Olha, vou deixar aqui uma cerca garantindo que esse povo é meu. Não. Eu vou deixar na minha igreja o meu espírito para que ela perceba
Sinta que eu estou neles, que eles são meus. Essa é a forma que Jesus trabalha na sua igreja. O selo não é para o mundo entender nada, é para a igreja estar certa da vontade de Deus, do que Deus quer para mim e para você. Ele é o penhor da nossa herança. Entenda aqui, não é Deus que é a nossa herança. Nós é que somos a propriedade de Deus. Nós temos um valor inestimável nas mãos de Deus. Parece contraditório, mas mesmo não sendo perfeitos, Deus entregou tudo. Tudo. Ele se esvaziou, ele entrega tudo para resgatar mim e você. Para nos livrar, para nos remir, e ele ainda consegue nos convencer de que somos pecadores, não porque a gente é coisa boa, mas porque o seu selo, o seu Espírito Santo nos convence, ou seja, estamos selados? Estamos. Então agora ele nos convence do pecado. Tudo isso, mais uma vez, para louvor da sua glória. Tudo que Deus está fazendo aqui, ele faz para louvor da sua glória. Somos parte da glória de Deus e precisamos louvá-lo, engrandecê-lo. Precisamos encontrar em Deus as razões para louvar a Ele, para engrandecer o seu nome. Não precisamos de uma vida vazia. Entenda que viver uma eternidade com Deus não é chegar lá na casa dele e ficar: bom dia, pai, boa tarde, boa noite, vou dormir. Isso não é vida, muito menos comunhão. É um estranho que está na sua casa e que você vê ele e o alimenta. A comunhão com Deus, viver uma eternidade com o Pai, ser propriedade dele, nos ensina a ter relacionamento diário com ele. E isso, se é por uma eternidade, então vamos conhecê-lo todos os dias. Precisamos conhecer a Deus, nos aprofundarmos nele todos os dias. Você entende que não é como nas nossas casas? Às vezes o filho passa e não dá nem bom dia. Não há respeito ou comunicação. Uma eternidade com Deus não é só um passeio. Estamos selados para ser propriedade de Deus e Ele quer fazer bom uso de cada um de nós. Ele quer ter proveito em todo o investimento que Ele fez. E não é o diabo quem vai tirar isso dele. Não é o diabo quem destrói a sua vida. Estando em Cristo, não. Deus, Ele vai nos libertar, sim, em Cristo Jesus. Ele tem nos livrado. O nosso desafio prático é saber todas essas coisas diariamente e continuar conhecendo a Deus, conhecendo o seu Filho, o Espírito Santo, e vivendo em comunhão completa e perfeita com Deus. Esse é o nosso desafio. Não é só ler o texto e achar que já sabe alguma coisa de Deus. Todas as vezes que lemos a Bíblia, sempre temos a impressão de que ainda falta alguma coisa em nós. E, sinceramente, perceber que existem faltas em nós e olhar para Deus e ver que Ele é misericordioso sobre nós, também é razão para louvarmos a Ele. Por isso que Paulo começa o texto dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há tempo ruim que não nos faça ver oportunidade para engrandecermos o nome de Deus. Não existe esse tempo. Temos razões para louvarmos a Deus. Nós fomos escolhidos em Cristo. Estamos nele. Pertencemos à família de Deus por meio de Cristo. E temos 1000 razões para louvarmos a Deus. E entenda, a nossa vida, ela deve continuar em crescimento. Precisamos avançar e conhecer a Deus. Deus, Ele olha para o homem, e o homem, quando olha para Deus, visões diferentes. Sempre que eu enxergo a minha dificuldade ou as minhas lutas, eu penso da forma como eu vejo. Mas Deus, Ele não espera que nós olhemos para Ele com essa visão. Ele não espera que nós venhamos render louvores a Deus pelo desespero das nossas vidas. Não é assim. Ele espera que nós venhamos conhecê-lo, a sua palavra, para que nós possamos ter visão do ponto de vista em que Deus enxerga todas as coisas, assim como Ele nos compreende,
nós precisamos de Deus para enxergar o que Ele pensa sobre nós. É isto que faz com que o nosso louvor, a nossa adoração a Deus seja perfeita no Espírito. Nós precisamos enxergar do ponto de vista de Deus até que ponto nós podemos ou não louvá-lo. Se enxergarmos isso, vamos ver que nenhum dia, se tivéssemos cultos todos os dias na semana, nenhum dia desse seria cansativo estar na igreja. Porque do ponto de vista de Deus, Ele sabe que é possível. Do ponto de vista de Deus, tudo é possível, mas nós nos limitamos a olhar e enxergar as coisas do nosso ponto de vista. E aí, nos prendemos a essas coisas e não vamos encontrar motivo nenhum para louvar a Deus, porque estamos vendo a dificuldade primeiro, antes do Deus que nos salva, antes do Deus que realiza todas as coisas e nos garante nos braços dele. Deus fez tudo para que nós estivéssemos na família dele. É como receber um presente e de tão especial que ele é, você chega para alguém e diz, olha, esse aqui é o presente. É o que Deus está esperando. A expectativa dele é esperar os seus filhos, os salvos em Cristo, e dizer, olha, esses são os meus filhos. Esses aqui são meus. É isso que Deus espera. Mas nós devemos confiar nele. Paulo, ele fala que tanto os judeus quanto os não-judeus receberam o Cristo da salvação, a mensagem da salvação, o evangelho de paz. É verdade. Precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Precisamos fazer mais do que nós pensamos que é possível. Os irmãos compreendem essas coisas? E nós precisamos nos aprofundar em Deus. Ter comunhão não é fácil. Não é fácil. Ter comunhão com Deus também não é fácil, porque Ele não nos aceita de qualquer forma. Não é do jeito que eu quero, é do jeito dele. Ou seja, se eu olhar do ponto de vista de Deus, eu ainda posso melhorar. Sim ou não? Isso é verdade. Deus, Ele espera que nós venhamos ter o coração aquecido para conhecer. É como no princípio do relacionamento, o namoro. Todos os dias eu quero estar perto. Todos os momentos eu quero ver, quero ouvir a voz, o cheiro, o cabelo, o jeito que fala, a forma como anda. Tudo isso me encanta. E em Deus nós precisamos viver essas coisas, olhar para Ele com o coração ardendo por Ele. Só assim nós vamos viver vendo os motivos pelos quais podemos louvar a Deus, engrandecê-lo pelas coisas que Ele faz. Porque tudo quem faz de bom nas nossas vidas é Ele. Amém, meus amados?